Afinal, por que o ser humano tem tanta fixação pelo fim do mundo? Será que essas teorias sobre o fim do mundo, elas ainda fazem sentido ou elas são um delírio por completo? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o tema do A Filosofia Explica de hoje, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. E eu já começo dizendo que esse tema de vídeo, ele não caiu do céu, e ele também não foi uma sugestão de um inscrito aqui no canal, não. Ele foi, na verdade, uma sugestão, um pedido de uma emissora bem conhecida de televisão, que eu não vou mencionar aqui o nome, que entrou em contato comigo para fazer um quadro para um programa, pedindo para eu fazer uma leitura filosófico-sociológica a respeito dos impactos das leituras sobre o fim do mundo, né? Quais impactos que essas teorias e previsões sobre o fim do mundo têm na humanidade e se elas ainda têm vigor e tudo mais. E aí eu fui levado a pensar, bom, por que a humanidade tem essa fixação por teorias como a de Nostradamus, como a do bug do milênio, como a dos maias, né? Que foi talvez a mais recente, que falava que o mundo ia acabar em 2012. Por que nós temos esse apego, né? Qual é a origem disso tudo? O que é a filosofia, a antropologia, a filosofia da religião diz a respeito disso? E como nós podemos enxergar isso? Então vamos falar aqui sobre o fim do mundo. O que nós podemos fazer a respeito dessa leitura? Vamos lá. Bom, se a gente pegar a filosofia da mitologia, nos primórdios, tentar explicar a mitologia por si só, nós vamos ver que os relatos mitológicos, não só na Grécia Antiga, mas toda a estrutura mitológica antiga, ela parte de uma ideia de início e fim. Isso é bem interessante, porque a estrutura básica da mitologia, da explicação mitológica, é uma explicação da natureza, uma explicação narrativa da natureza. E as narrativas, normalmente, baseadas na observação, tendem a ter um começo, meio e fim. Ainda que não seja um começo inicial de tudo ou um fim de tudo. Pode ser, por exemplo, o fim de uma era, início de outra e tudo mais, mas tudo tende a ter um começo e um fim, né? E isso é muito interessante, porque a gente observa a natureza e parece que realmente, embora a natureza seja cíclica, ela tem, por exemplo, estações que começam e terminam. Então, a mitologia pressupõe esse começo e fim. E são várias as mitologias, não só a homérica, por exemplo, não só a tradição cristã, judaico-cristã, não é só o Antigo Testamento que traz ali no Gênesis e no Apocalipse o começo e o fim do mundo, não é só Nostradamus que fala de um fim do mundo. Então, várias religiões, várias mitologias trazem não só o começo, mas sobretudo o fim do mundo. E o fim do mundo teria esse apego narrativo do mundo acabando. Muitas vezes, por exemplo, na maioria das vezes, acabando com uma humanidade e começando uma outra era, né? Começando outra era. Por exemplo, na mitologia cristã, judaico-cristã, Deus acabaria, teria o juízo final, o julgamento final, e o ser humano, né, seria aqueles que sobrariam, né, viveriam em paz e harmonia. Na tradição, por exemplo, nórdica, haveria uma grande luta, né, entre os deuses ali de Odin e tudo mais, contra Loki, né? Se não me falha a memória, Odin seria morto pelo filho de Loki, e aí haveria um grande período ali de trevas, mas logo depois todo mundo seria reabitado por dois sobreviventes humanos, né? Enfim, veja que tudo tem começo e um fim, e logo depois desse fim tem um novo começo, mas tudo tem um começo e fim. É bem interessante essa ideia de começo e fim. Isso tem impacto social? Ora, tem, né? Tanto religiosamente falando, se a gente pegar aqui um exemplo mais presente nas nossas vidas, muitas pessoas se deixam viver pelo fim do mundo, ou até o fim do seu mundo, né? Pela morte iminente, ou pela volta de Cristo, ou pela possibilidade de um juízo final. E vivem suas vidas assim. Não só hoje, mas antigamente também isso era muito evidente. Mas o que a gente nota não é só que o discurso narrativo, mitológico, religioso, diz sobre o fim do mundo. O que a gente nota é que essa narrativa sobre o fim do mundo, hoje em dia, ela também tem um impacto social não mais mitológico. Hoje a gente fala de um fim do mundo muito mais com outro caráter. E aqui eu peço atenção para você. Se antigamente a gente falava de um fim do mundo de caráter poético mitológico, narrando como seria o fim do mundo, hoje, por meio da ciência, a gente busca explicações empírico-racionais. A ciência nos adverte sobre a possibilidade do fim do mundo. Traduz, Felício, que eu não estou entendendo.
Antigamente era a Bíblia que dizia que o mundo ia acabar, era Nostradamus, era a religião nórdica. Hoje a ciência dá indícios, olha, o mundo vai acabar, os recursos naturais vão acabar, o aquecimento global vai deixar a vida na Terra, a vida humana na Terra, complicada. Isso tudo são indícios que a ciência tem nos dado. E nós estamos sofrendo impactos diretos sobre essas previsões. Ah, mas o aquecimento global é uma farsa. Tá bom, você pode acreditar nisso. Mas, por exemplo, nós já sofremos os impactos dessa visão no mundo. Por exemplo, na troca de energias fósseis, como o petróleo, como a gasolina, né, como o carvão, por energias renováveis. Então, essa visão de um fim do mundo, pelo menos o fim do mundo como a gente conhece, de uma energia suja, né, uma energia de combustível para uma energia renovável, já tem impacto social. Então veja que essa mudança de uma energia por outra, por uma energia limpa, ela é feita numa ideia de fim de mundo. Olha, esse mundo vai acabar se nós continuamos assim. E nós sofremos um impacto. E você que é cristão, fala, olha, eu vou mudar a minha atividade porque o mundo vai acabar e eu não vou agir assim. Eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou me trair minha esposa, porque se Jesus vir à terra, eu vou ser julgado. Eu não vou usar o carro com gasolina porque isso vai... Os governos falam isso. Porque isso vai acabar com a terra e nós não vamos viver. Veja que embora sejam uma mitológica e outra científica, ambos se norteiam por uma ideia de fim de mundo, né? Fim de um mundo possível. E um certo julgamento, né? Um é um fim de mundo físico e o outro metafísico, obviamente, mas é um fim de mundo que norteia e marca socialmente a nossa vida. Isso que é interessante. Então nós vemos que a ideia de um começo e fim de vida, começo e fim de mundo, é muito interessante para o nosso projeto de ser. Aquilo que, por exemplo, deixa eu até pegar aqui o livro dele, o Heidegger, um filósofo contemporâneo, falava, né, que o ser humano é um ser para a morte, né, faz um ser para a morte no sentido que nós temos a ideia de finitude, a ideia de finitude nos projeta. Traduz isso, porque aqui não é aula de Heidegger. Nós projetamos nossa vida, né, nossa existência, para a ideia de fim, O fato de nós não sermos eternos faz com que nós demos significado para a nossa vida, né? Buscamos viver de tal forma ou de tal forma, fazermos isso ou aquilo, porque nós sabemos que ou nossa vida com a morte ou o mundo vai acabar. E aí a gente tem que dar significado para isso daqui. E é isso. Agora, se o mundo vai acabar no dia 12 de outubro de 2022, de 2012... quando Nostradamus falou, quando Jesus vai voltar, se o sol vai parar de aquecer, se vai ter aquecimento global, bom, isso aqui a gente não sabe, porque a gente não tem bola de cristal. Mas a gente sabe que se você ficar aqui no canal, ou melhor, se você quiser saber filosofia, tem um link aqui para o nosso curso Jornada da Filosofia Explicada, que você aprende tudo de filosofia de forma muito fácil, muito bacana. É só dar um clique aqui, você conhece o nosso curso e aprende tintim por tintim, bem explicadinho, tudo da filosofia. É isso, eu sou Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.